Estava na torre da cidade da Ponte Velha, no 40º andar. O vidro reluzia por todo o lado e a cidade inteira parecia estender-se a meus pés. Minúscula, engolida por uma manta de vidro e aço. Eu, João Cole, um simples técnico de manutenção da Câmara. Ali, a garganta ficou-me seca. Anna Reed. O nome quase sussurrava no silêncio luxuoso do escritório, ecoando a voz calma e decidida dela. Como é que eu tinha chegado a um lugar assim? Sinceramente, ainda hoje me pergunto. A vida é estranha, não é? Aquele momento parecia tão irreal, tão distante do meu mundo. Lembro-me da neve há uns 3 meses. Uma nevasca daquelas que parecia querer engolir tudo, até mesmo a esperança. A verdade é que a minha vida era uma série de rotinas quebradas e remendadas. E aquela tempestade veio para rasgar tudo de novo. Todos os dias, às 5h30 da manhã, o meu corpo acordava, faça sol ou faça chuva. Tinha aprendido o ritmo anos antes. Antes do Pedro nascer, antes da Sofia se ir embora, antes de tudo se ter desfeito e ter sido preciso reconstruir, peça a peça, um dia de cada vez. O radiador do nosso apartamento arrendado, na Rua do Comércio, rangia e assobiava, lutando contra o frio de janeiro que se esgueirava pelas janelas. Eu vestia as minhas calças térmicas, 2 camisolas e o casaco pesado de lona com o logo dos serviços da cidade. Lá fora, a cidade da Ponte Velha ainda estava escura. Os candeeiros da rua projetavam poças de luz laranja no asfalto, que já tinha sido salgado 2 vezes nessa semana. Movia-me em silêncio pelo apartamento pequeno. A porta do quarto do Pedro estava entreaberta, e por ela eu via a forma minúscula dele aninhada sob os cobertores. Um braço abraçava o elefante de peluche que a Sofia lhe tinha dado há 4 anos. O elefante chamava-se Amendoim. E o Pedro levava-o para todo lado. Era o seu companheiro inseparável. Na cozinha, fazia café na mesma caneca lascada que usava desde os tempos da faculdade. Preparava o almoço do Pedro, sandes de manteiga de amendoim, fatias de maçã, queijo e bolachas. Nada de especial, mas nutritivo, consistente. A psicóloga da escola tinha me dito uma vez que a consistência importava mais do que a perfeição para miúdos que tinham perdido um dos pais. E eu agarrei-me a isso com todas as minhas forças. A rádio murmurava: avisos meteorológicos. Outro sistema a chegar do noroeste. Prevêem-se fortes nevões para a tarde. A Proteção Civil da cidade da Ponte Velha aconselha os residentes a permanecerem em casa depois das 15 horas. Verifiquei o meu telemóvel. O meu supervisor, o Manuel, já tinha enviado mensagem. Só reparações prioritárias hoje. Volta cedo para casa. Terminei o café e acordei o Pedro às 6h15. Bom dia, companheiro. O Pedro mexeu-se pestanejando à luz do candeeiro. É dia de escola? Sim, mas podemos sair mais cedo por causa da neve. Muita neve? Muita mesmo. O Pedro sentou-se de repente interessado. Podemos construir um forte? Talvez amanhã. Hoje vais ajudar-me a preparar-me. Ok. Passamos pela rotina matinal juntos. Pequeno almoço, dentes, mochila. Eu tinha aprendido a incluir tempo extra em tudo. Tempo para o Pedro atar os sapatos 3 vezes. Tempo para ele decidir que brinquedo levar no carro. Tempo para as perguntas que vinham em acessos imprevisíveis. Às 7h30 já estávamos lá fora. O ar tinha um gosto metálico, do tipo que faz doer os dentes. A minha carrinha, uma Ford com 15 anos e manchas de ferrugem, demorou 3 tentativas a ligar. O motor tossiu, pegou e estabilizou num ralenti irregular. Cinto de segurança, disse eu. O Pedro apertou-o. Pai. Sim. Estás preocupado com a tempestade? Lancei um olhar ao meu filho pelo retrovisor. O Pedro tinha os olhos da Sofia, escuros, sérios, sempre a observar um pouco. Estou um bocado, disse eu honestamente.
mas já passamos por tempestades antes. As luzes vão ficar acesas? Vou ter a certeza disso. Era o meu trabalho, afinal. Eu mantinha a infraestrutura que fazia a cidade da Ponte Velha funcionar. Semáforos, luzes da rua, sistemas de emergência. Quando as tempestades batiam, eu era uma das pessoas que saía para o frio para consertar o que quebrava. Não era um trabalho glamuroso, mas era importante. Deixei o Pedro na escola primária da Ribeira às 10 para as 8. O parque de estacionamento já estava a meio. Os pais estavam a manter os miúdos em casa. Hesitei por um momento. Devia fazer o mesmo. Mas o Pedro tinha um teste de leitura naquele dia e tinha estado a praticar a semana toda. Vou buscar-te mais cedo, prometi, acompanhando o Pedro até a porta. Antes que a tempestade piore. Ok. O Pedro abraçou-me rapidamente e correu para dentro. Olhei até ele desaparecer pelo corredor. Depois, voltei para a carrinha e fui para o estaleiro de manutenção. O dia passou num turbilhão de preparação. Eu e a minha equipa posicionamos equipamentos, verificamos geradores de reserva, desobstruímos sarjetas. Ao meio-dia, o céu tinha ficado da cor de cimento velho. Às 13h, os primeiros flocos começaram a cair. Às 14h15, o Manuel chamou-me ao escritório. Vai buscar o teu miúdo, disse ele. As estradas vão ficar péssimas numa hora. Eu não discuti. Peguei no casaco e fui para a carrinha. A neve caía mais forte agora, flocos grandes que colavam ao para-brisas mais depressa do que os limpa-para-brisas conseguiam limpar. Conduzi com cuidado, as duas mãos no volante. As ruas estavam a esvaziar, as lojas a fechar mais cedo. A cidade tinha aquela qualidade abafada de espera que adquiria antes de grandes eventos meteorológicos. Cheguei à escola primária da Ribeira às 14h40. O Pedro esperava no átrio com a professora Antônia e 3 outras crianças cujos pais ainda não tinham chegado. Obrigado por ficar com ele, disse eu. De nada. A professora Antônia sorriu, mas os olhos dela continuavam a espreitar pelas janelas. Conduza com segurança. O Pedro entrou na carrinha e apertou o cinto. Estava mal lá fora. Saímos do parque de estacionamento e para a Rua da Ribeira. A visibilidade estava a diminuir rapidamente. Liguei os piscas de emergência e abrandei para 40 km/h. O aquecedor da carrinha chocalhava, mas não produzia muito calor. Pai! A voz do Pedro era baixinha. Sim, companheiro. Estou com frio. Eu sei, já estamos em casa. Estávamos a 3 quarteirões do nosso apartamento quando a carrinha tremeu. Senti primeiro no volante, uma perda de potência, uma falha no motor. Encostei-me ao passeio, esperando conseguir chegar a um local seguro, mas o motor deu uma última tossidela e morreu. Tentei ligá-lo novamente. Nada. Nenhum estalo. Está tudo bem. Mantive a voz calma, mesmo enquanto a minha mente corria com cálculos. 3 quarteirões, 15 minutos a pé, com bom tempo. 25 ou 30 com isto. O casaco do Pedro era quente o suficiente, mas as botas eram velhas e a neve já tinha 15 centímetros de profundidade e continuava a subir. Não havia escolha. Vamos a pé. Ok. O Pedro acenou com a cabeça confiante. Peguei na nossa mala de emergência de trás do banco. Lanterna, cobertor, kit de primeiros socorros, garrafas de água. Saí e fui para o lado do Pedro. Desapertei-o e peguei nele ao colo. O vento atingiu-nos imediatamente, forte e implacável. Agarra-te a mim. O Pedro abraçou-me o pescoço. Puxei o cobertor sobre nós os dois e comecei a andar. O mundo desapareceu num branco total. Mantive a cabeça baixa, um braço segurando o Pedro contra o meu peito, a outra mão agarrada à mala de emergência. O passeio estava invisível sob a neve acumulada. Navegava por instinto e memória, contando quarteirões, seguindo as formas escuras dos edifícios. O rosto do Pedro estava encostado ao meu ombro. Pai, não consigo ver nada. Eu sei. Mantenha os olhos fechados.
Eu estou aqui para ti. O vento empurrava-nos como um ser vivo. As minhas pernas ardiam. O meu rosto ficou dormente, mas continuei a mover-me passo a passo, porque parar não era uma opção. Aprendi isso há anos, nas semanas depois de a Sofia morrer, quando sair da cama parecia impossível, mas eu fiz isso de qualquer maneira porque o Pedro precisava de mim. Continuar a mover-me, não parar. Poderia descansar quando estivesse em casa, mas o frio era pior do que eu esperava. Os meus dedos estavam a perder a sensibilidade. A respiração do Pedro tinha se tornado superficial e rápida. Precisávamos de abrigo agora. Não daqui a 20 minutos, agora. Apertei os olhos através da neve, procurando por qualquer loja ou negócio que ainda pudesse estar aberto. Mas a rua estava deserta. Cada porta estava escura. Então, através da cortina branca, vi uma luz. Não era um negócio, era um veículo. Um SUV, verde escuro, ou talvez preto, parado no meio da estrada com os piscas ligados. A porta do lado do condutor estava aberta e alguém estava ao lado dela, uma figura num casaco comprido segurando um telemóvel ao ouvido. Hesitei. Cada instinto dizia-me para continuar a andar, para levar o Pedro para casa. Mas a pessoa ao lado do SUV parecia perdida, desesperada. Mudei de direção. À medida que me aproximava, vi que era uma mulher. Ela virou-se à minha aproximação e, por um momento, ficamos apenas a olhar um para o outro através da neve. Dois estranhos, ambos apanhados na mesma situação impossível. Está tudo bem? Tive de gritar por causa do vento. O meu carro, ela gesticulou impotente. Não consigo. Não se mexe. Chamei por ajuda, mas disseram que ia demorar horas. Ela era mais nova do que eu, talvez nos seus 30 e poucos anos, vestida com roupas que pareciam caras, mas inadequadas para este tempo. As mãos dela tremiam. Não pode ficar aqui, disse eu. Eu sei, a voz dela falhou. A minha filha está em casa com uma babysitter e eu não consigo lá chegar e moro a 3 quarteirões para lá. Acenei com a cabeça na direção para onde tínhamos estado a andar. Devia vir conosco. A mulher olhou para mim. Eu não estou a pedir nada, apressei-me a dizer, mas vai congelar se ficar nesse carro. Ela olhou para o seu SUV, depois para a rua vazia, depois para mim. Pude ver o cálculo a acontecer nos olhos dela. A terrível matemática do risco e da necessidade. Ok, disse ela finalmente. Obrigada. Consegue andar? Mantenha-se perto. Começamos a andar novamente. Agora éramos um grupo de 3. A mulher esforçava-se na neve profunda, os seus sapatos de vestir escorregando a cada passo. Queria oferecer ajuda, mas não podia. Os meus braços estavam cheios com o Pedro e a mala. Qual é o seu nome? Perguntou a mulher, a voz mal audível. João, este é o Pedro. Eu sou Ana. Prazer em conhecê-la, Ana. Vamos sair desta tempestade. A Ana tinha cometido um erro. Ela soubera no momento em que saíra do escritório, mas o seu assistente, Tiago, tinha lhe garantido que o tempo só ia piorar ao fim da tarde. Vai chegar a casa antes, ele dissera. Os relatórios da autoestrada ainda estão bons. Ele tinha se enganado, e de que maneira? Agora ela seguia um estranho através de uma tempestade de neve, os pés dormentes nos seus saltos de grife, a bateria do telemóvel a 4%. Tentara ligar à babysitter da filha 3 vezes, mas as chamadas continuavam a cair. O homem, João, movia-se com uma certeza surpreendente, apesar da visibilidade terrível. O rosto do filho estava escondido contra o ombro dele, mas ela podia ver as pequenas mãos a agarrarem o casaco do homem. Quantos anos teria o menino? 5? 6? Mais ou menos a idade da Clara. O peito da Ana apertou. A Clara estaria preocupada a esta hora. Ela sempre ficava preocupada quando a mãe se atrasava. Desde o divórcio, desde que percebera que as famílias podiam desintegrar-se sem aviso.
Preciso de ligar para minha filha, disse Ana. Podemos parar para... Ainda não, João respondeu, a voz carregada de preocupação. Demasiado expostos aqui. Ele tinha razão. Estavam no meio de uma rua residencial, sem qualquer abrigo do vento impiedoso. Ana obrigou-se a continuar a andar, mesmo sentindo os pulmões a arder e as pernas pesadas como chumbo. Crescera naquela cidade, passara por dezenas de tempestades de inverno, mas nunca fora apanhada numa assim, tão vulnerável, tão despreparada, tão dependente da bondade de um completo estranho. A ironia não lhe passava despercebida. Há poucas horas, estivera numa sala de reuniões, a liderar uma sessão com investidores, a tomar decisões que afetavam centenas de funcionários. Agora, tropeçava na neve, tentando a todo o custo não cair. Ali, João apontou. Ana ergueu o olhar. Através da confusão branca e giratória, conseguiu distinguir a forma escura de um edifício, um velho complexo de apartamentos de tijolos, 3 andares de altura, com janelas estreitas e escadas exteriores salpicadas de neve. Chegaram à entrada. João atrapalhou-se com as chaves, conseguiu finalmente abrir a porta e tropeçaram para o átrio. A ausência súbita de vento pareceu um milagre. Segundo andar, disse João. Subiram as escadas. O apartamento do João era no fim do corredor, número 2C. Ele destrancou a porta e entraram. O apartamento era pequeno, mas limpo. Uma sala estreita com um sofá e uma televisão. Uma cozinha visível por uma porta aberta. 2 portas fechadas que provavelmente levavam aos quartos. João sentou o Pedro com cuidado. Vai vestir roupas secas, companheiro. Eu vou fazer chocolate quente. O Pedro acenou e desapareceu num dos quartos. João virou-se para Ana. Devia tirar essas coisas molhadas. Eu consigo... Ele hesitou. Posso emprestar-lhe algo. Não vai servir, mas vai ser quente. Obrigada, disse Ana. A sua própria voz soava estranha aos seus ouvidos, fraca, grata, desconhecida. João desapareceu no outro quarto e voltou com um conjunto de calças de fato de treino cinzentas e uma camisa de flanela. A casa de banho é ali. Ana pegou nas roupas e trancou-se na pequena casa de banho. Tirou a blusa encharcada, as calças de vestir, os sapatos arruinados. No espelho acima do lavatório, a sua imagem parecia pálida e abalada. Vestiu as roupas emprestadas. Cheiravam a detergente da roupa e eram demasiado grandes, mas estavam secas e macias. Pendurou as suas coisas molhadas no varão do chuveiro, depois ficou por um momento com as mãos apoiadas no lavatório, tentando recompor-se. Quando saiu, João tinha acendido uma pequena salamandra no canto da sala. O Pedro estava sentado no sofá, de pijama, enrolado num cobertor, a observar o pai a trabalhar. Sente-se, disse João, gesticulando para uma cadeira perto da salamandra. Ana sentou-se. O calor do fogo tocou-lhe o rosto. João foi para a cozinha. Ela ouviu água a correr, o clique do fogão a acender. Alguns minutos depois, ele voltou com 3 canecas, chocolate quente para o Pedro, chá para ela e para ele. É gengibre, disse ele, entregando-lhe a caneca. É suposto ajudar com o frio. Obrigada. Ana envolveu a caneca com as 2 mãos, deixando o calor infiltrar-se nos seus dedos. Sentaram-se em silêncio por um tempo. Os únicos sons eram o estalar do fogo e o uivo do vento lá fora. Preciso de ligar para minha filha, disse Ana finalmente. Posso? Claro! João apontou para o telefone na mesa de apoio. Use aquele se o seu telemóvel não estiver a funcionar. Ana tentou o seu telemóvel primeiro, ainda sem sinal. Pegou no telefone fixo, o João ainda tinha um, e discou para a babysitter. Tocou 4 vezes antes que Margarida atendesse. Dona Reed, Margarida, lamento imenso. Fui apanhada pela tempestade.
A Clara está bem? Está ótima. Estamos a fazer bolachas. Ela está um pouco preocupada, mas eu disse-lhe que ia ligar. Posso falar com ela? Claro, só um segundo. Ouviu-se um farfalhar, depois a voz da Clara. Mamã! A garganta da Ana apertou. Olá, querida. Estou bem. Estou segura. Apenas não consigo ir para casa agora por causa da neve. Vou ficar na casa de umas pessoas muito simpáticas. Quando vens? Provavelmente só de manhã. Mas a Margarida vai ficar contigo. Ok? Vais ter uma noite de pijama. Vais estar lá para o pequeno almoço? Vou fazer o meu melhor. Ok. A voz da Clara era pequena, mas confiante. Amo-te, mamã. Também te amo, meu amor. Ana desligou e recostou-se na cadeira, subitamente exausta. Ela está bem? Perguntou João baixinho. Sim, ela está bem. Que bom. Ana olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez. Ele tinha talvez a idade dela, com olhos cansados e mãos calejadas, e o tipo de presença sólida e confiável que vinha de anos de se mostrar quando as coisas eram difíceis. Obrigada, disse ela, por me teres deixado entrar, por teres feito do teu lugar o meu abrigo. João encolheu os ombros. É o que se faz, não é? Mas Ana sabia que não era. Ela passara tempo suficiente em salas de reuniões, tempo suficiente a navegar pela política corporativa para reconhecer quando alguém estava a ser genuinamente gentil versus quando queria algo. Aquele homem não queria nada dela. Apenas vira alguém que precisava de ajuda e a ajudara. A noite instalou-se num ritmo inesperado. João fez o jantar, massa com manteiga e parmesão. Nada de extravagante, mas quente e reconfortante. Comeram à pequena mesa da cozinha. O Pedro tagarelava sobre a escola. Ana ouvia e fazia perguntas com genuíno interesse. Estamos a ler um livro sobre pinguins, disse o Pedro. Sabias que conseguem prender a respiração por 20 minutos? Não sabia, disse Ana. É porque têm pulmões especiais e comem peixe e deslizam na barriga? O Pedro está fascinado com animais agora, explicou João. No mês passado eram os dinossauros. A minha filha também adora animais, disse Ana. Ela quer um cão. Tem um? Ainda não. Eu viajo muito por causa do trabalho. O que é que fazes? Perguntou o Pedro. Ana hesitou. Eu trabalho na construção, construo coisas para a cidade. Era tecnicamente verdade, embora incompleto. Ela não mencionou que era a CEO, que supervisionava uma empresa multimilionária, que as suas decisões afetavam infraestruturas em 3 estados. Algo naquele pequeno apartamento, naquela refeição simples, fazia com que esses detalhes parecessem irrelevantes. Depois do jantar, o Pedro perguntou se podia desenhar. João sentou à mesa da cozinha com papel e lápis de cor, enquanto ele e Ana arrumavam. Não precisas de ajudar, disse João. Eu quero, respondi. Trabalharam num silêncio agradável, lavando pratos no pequeno lavatório, secando-os com uma toalha gasta. Pela janela acima do lavatório, Ana podia ver a neve ainda a cair, espessa e implacável. Há quanto tempo vives aqui? Perguntou ela. Há 4 anos. Desde que a minha mulher morreu. As palavras saíram de forma factual, sem autopiedade. Lamento, disse Ana. Já foi há muito tempo. João secou o último prato e colocou-o no armário. Disseste que tinhas uma filha. Que idade tem? 6. O nome dela é Clara. Tem a mesma idade que o Pedro. Voltaram para a sala. O Pedro tinha terminado o desenho e mostrava-o ao pai. Um desenho de 3 pessoas em frente a uma casa enquanto a neve caía à sua volta. Isso somos nós hoje, explicou o Pedro, apontando. Sou eu e tu e a senhora simpática. É lindo, companheiro, disse João. O Pedro olhou para Ana. Queres? Ana ficou surpreendida com o nó na garganta. A sério? Sim, para me lembrar? Adoraria. Obrigada, Pedro.
Enquanto a noite avançava, o Pedro ficou sonolento. João levou-o para a cama, lendo-lhe uma história com uma voz baixa e constante que Ana podia ouvir através da porta do quarto. Quando ele saiu, parecia cansado, mas contente. Ele adormeceu, disse João. Uma tempestade como esta, ele vai dormir profundamente. É um miúdo querido. Sim, é a melhor coisa que me aconteceu. Ana podia ver a verdade no rosto de João. O amor descomplicado, a proteção feroz. Era a mesma forma como ela se sentia em relação a Clara. Pode usar a minha cama, disse João. Eu durmo no sofá. Não, eu não conseguiria. És um convidado. Por favor. Ana queria discutir, mas a exaustão puxava por ela. Ok, obrigada. João mostrou-lhe o quarto, um espaço simples com uma cama de casal, uma cômoda, um candeeiro. A cama estava feita com precisão militar. A casa de banho é ali no corredor se precisar de alguma coisa. E sirva-se de água ou o que quiser. João? Disse Ana enquanto ele se virava para sair. Sim? Por que é que me ajudaste? Não me conheces. Eu poderia ter sido qualquer pessoa. Ele ficou em silêncio por um momento. Acho que penso que estamos todos apenas a tentar passar o dia sem desmoronar. Às vezes as pessoas precisam de ajuda. Se eu puder dá-la, por que não? Ele fechou a porta suavemente atrás dele. Ana sentou-se na beira da cama. O quarto cheirava ligeiramente a cedro. Lá fora, o vento chocalhava as janelas, mas lá dentro estava quente e seguro. Ela pensou na sua própria casa, a moradia de 4 quartos no bairro da Quinta das Oliveiras, os soalhos de madeira, os móveis caros. Vivia lá sozinha com a Clara agora, depois do divórcio. Era bonita, mas nunca se sentira tão como um abrigo como aquele pequeno apartamento naquela noite. Retirou os cobertores e subiu para a cama. Os lençóis estavam limpos e macios de tanto usar. Em poucos minutos, apesar de tudo, apesar da tempestade, apesar de estar presa, apesar da estranheza de tudo, adormeceu. Acordei com uma luz pálida a filtrar-se por umas cortinas desconhecidas. Por um momento desorientado, não me conseguia lembrar onde estava. Depois, tudo voltou. A tempestade, a caminhada, a inesperada bondade do João. Verifiquei o telemóvel. 7h15. Uma mensagem da Margarida. A Clara está bem. Panquecas para o pequeno almoço. Sem pressa. Sentei-me e ouvi. O apartamento estava silencioso, exceto por vozes baixas vindas da cozinha. Saí da cama, alisei as roupas emprestadas e abri a porta. João e Pedro estavam à mesa da cozinha a comer cereais. Ambos levantaram os olhos quando apareci. Bom dia, disse João. Café, por favor. Ele serviu-me uma chávena de uma velha cafeteira na bancada. O café era forte e ligeiramente amargo. Exatamente o que eu precisava. Como dormiu? Perguntou João. Melhor do que esperava, sinceramente. A tempestade ainda continua? Estão a dizer que não vai parar até esta tarde. Ana olhou pela janela. A rua lá embaixo estava soterrada sob pelo menos 45 centímetros de neve, talvez mais. Nada se movia. Devia tentar ir para casa, disse ela, mesmo sabendo que era impossível. As estradas estão fechadas, disse João suavemente. Ninguém vai a lado nenhum até os limpa-neves passarem. O Pedro olhou para ela com interesse. Ficas presa aqui conosco? Parece que sim. Está tudo bem. Podemos jogar. A manhã desenrolou-se lentamente. Ana ligou novamente a Margarida para saber da Clara. Depois instalou-se na estranha realidade suspensa de estar presa na neve com estranhos que se estavam a tornar menos estranhos a cada hora. O Pedro ensinou-lhe a jogar pesca. Construíram um forte com as almofadas do sofá. João fez sanduíches de queijo quente para o almoço e comeram-nas enquanto observavam a neve continuar a cair. À tarde, enquanto o Pedro dormia, João e Ana sentaram-se junto à salamandra a beber chá. Posso perguntar uma coisa? Disse Ana. Claro. Como fazes isso, criá-lo sozinho? João ficou em silêncio por um momento.
Honestamente, na maioria dos dias não sinto que esteja a fazer bem. Estou apenas a tentar não o estragar demasiado. É assim que me sinto em relação a Clara. És divorciado. Há 2 anos. Foi escolha dele, não minha. Ana envolveu as mãos na sua caneca. Ele queria alguém mais jovem, menos focada no trabalho. Aparentemente, eu era emocionalmente indisponível. E era, provavelmente. Ela riu sem humor. Construir uma empresa do zero. Isso exige tudo o que se tem. Achei que ele entendia isso. Afinal, enganei-me. Arrepende-se? Da empresa? Não, mas arrependo-me de a Clara ter sido apanhada no meio. João acenou com a cabeça. O Pedro pergunta pela mãe, às vezes. Nunca sei o que dizer. Ela morreu de um aneurisma. Um dia estava aqui, no dia seguinte não estava. Como se explica isso a um miúdo de 6 anos? Dizes-lhe a verdade, disse Ana. É tudo o que podes fazer. Sim, suponho que sim. Sentaram-se num silêncio confortável. Lá fora, o mundo estava abafado e branco. Lá dentro, o fogo estalava. O que é que fazes? Perguntou João. Ana hesitou. Uma parte dela queria contar-lhe tudo sobre a Reed Infraestruturas, sobre os projetos que tinham concluído, sobre os desafios de ser uma mulher numa indústria dominada por homens. Mas outra parte dela queria ficar neste momento em que era apenas Ana, não a CEO Ana. Eu dirijo uma empresa de construção, disse ela. Fazemos, sobretudo, infraestruturas, estradas, serviços públicos, esse tipo de coisas. Isso é um bom trabalho. E tu? Disseste que fazes manutenção. Sim, manutenção da cidade. Eu conserto as coisas em que a maioria das pessoas nunca pensa até que avariam. Como o quê? Semáforos, sarjetas, luzes da rua, sistemas de emergência. Ele sorriu ligeiramente. Coisas pouco glamorosas. Coisas essenciais, Ana corrigiu. Acho que Ana estudou o. Ele não tinha ideia, absolutamente nenhuma ideia do quão valioso era o seu trabalho, o quanto a cidade dependia de pessoas como ele. Ela queria contar-lhe, mas não o fez. Ainda não. Momento de reflexão pessoal. Olhem, aqui tenho de fazer uma pausa. Todo este cenário, esta mulher incrível, bem-sucedida, presa na tempestade e a ser acolhida por mim, o homem da manutenção. Era tudo tão improvável que beirava o absurdo. Na nossa cultura, estamos habituados a filmes, a romances, onde o príncipe resgata a princesa ou a heroína supera o mundo sozinha. Mas e o tipo comum? O que faz a manutenção das luzes da rua? Ninguém pensa em nós. E de repente, aqui está ela, a Ana, na minha sala de estar, a beber chá de gengibre, a falar-me da vida. É claro que senti um certo orgulho, uma espécie de validação que nunca procurei. Mas também uma confusão. O que significava isto? Por que é que ela estava ali e não em qualquer outro lado? A vida atira-nos com umas bolas curvas que ninguém espera. Não tenho a certeza de que a tivesse salvo. Talvez, de alguma forma estranha, ela estivesse a salvar-me, a dar-me um vislumbre de algo diferente, algo mais. É uma daquelas coisas que nos fazem questionar tudo. Voltando à história, porque a neve lá fora não parava, a conversa derivou para outras coisas. Livros que tinham lido, lugares onde tinham vivido, pequenos momentos que os tinham moldado no que se tinham tornado. Ana viu-se a falar de coisas que raramente partilhava. As expectativas do seu pai, o seu medo do fracasso, a solidão que vinha com o sucesso. João ouvia sem julgamento, fazendo perguntas que mostravam que a estava realmente a ouvir. Quando o Pedro acordou, o feitiço quebrado, mas a conexão permaneceu. Ao fim da tarde, a neve finalmente parara. Os limpa-neves passaram por volta das 16 rietos, as suas luzes laranja a piscar, as lâminas a raspar o asfalto. A cidade estava a desenterrar-se.
Ana ficou junto à janela, a observar a rua voltar à vida. Parte dela sentia-se aliviada por poder ir para casa ter com a Clara, mas outra parte relutava em deixar aquele pequeno apartamento, aquele refúgio inesperado. O seu telemóvel tocou. Dona Reed, as estradas estão a desobstruir. Quer que traga a Clara para casa? Não, eu vou buscá-la. Chego daqui a 1 hora. Ela desligou e virou-se para João. Devia chamar um serviço de táxis. Posso levá-la, João ofereceu. A sua carrinha? Sim. Pus-a a funcionar esta manhã enquanto dormia. Era um problema de bateria. Está bem agora. Tenha certeza? Sim, sem problema. 20 minutos depois, estavam todos na carrinha de João. Ana à frente, o Pedro atrás, a conduzirem pela cidade transformada. Tudo estava branco e silencioso. Os limpa-neves tinham limpado as estradas principais, mas as ruas secundárias ainda estavam soterradas. Onde é que vou? Perguntou João. Ana deu-lhe a sua morada. Ela viu as sobrancelhas dele erguerem-se ligeiramente. O bairro da Quinta das Oliveiras era um dos bairros mais ricos, mas ele não comentou. Conduziram em silêncio, o aquecedor a chocalhar, o rádio a tocar música suave. O Pedro cantarolava no banco de trás. Quando pararam em frente à casa da Ana, João assobiou suavemente. Bela, cara. Obrigada por tudo, disse Ana. Estou a falar a sério. Duvido, ele respondeu com um sorriso cansado. Mas de nada. Ela meteu a mão na carteira e tirou um cartão de visita. Aqui caso precise de alguma coisa, alguma vez. João pegou no cartão, olhou para ele, depois meteu-o no bolso sem realmente o ver. Mudança de perspectiva. Ana, um tempo depois, a pensar neste momento. Mais tarde, muito depois de toda a poeira e neve terem assentado, eu pensava naquele momento em que lhe dei o cartão. Lembrava-me do seu gesto tão descontraído, quase desinteressado, quando ele o guardou no bolso. Para mim, era o meu mundo naquele pequeno pedaço de papel. O meu nome, o meu título, a minha empresa. Tudo o que eu construíra com tanto esforço, mas para ele. Naquele momento parecia ser apenas mais um pedaço de papel, mais uma formalidade a ser rapidamente esquecida. A verdade é que ele não sabia quem eu era, nem o meu valor no mundo, nem a diferença entre um CEO e uma mulher encharcada e desesperada. E essa era a ironia, a beleza e a crueldade da situação. Ele viu apenas a necessidade, não o estatuto, e talvez fosse por isso que a sua ajuda significou tanto. Ele não procurava nada, e eu, acostumada a que todos procurassem algo, fiquei desarmada. Cuide-se, Ana. Você também. Ela saiu da carrinha, fez um pequeno aceno ao Pedro e caminhou até a sua porta de entrada. Enquanto a destrancava, ouviu a carrinha arrancar. Lá dentro, a Clara correu para ela imediatamente. Mamã! Olá, querida. Ana ajoelhou-se e abraçou a filha com força. Senti a tua falta. Tiveste medo na tempestade? Um pouco, mas conheci umas pessoas simpáticas que me ajudaram. Que pessoas? Apenas umas pessoas bondosas. Ana levou a Clara para a sala e desabou no sofá. A Margarida trouxe-lhe chá, perguntou se precisava de alguma coisa, depois saiu discretamente. Ana ficou ali por muito tempo, segurando a filha, olhando para o nada. Continuava a pensar no apartamento de João, na salamandra, no jantar simples. Pegou no telemóvel e pesquisou Reed Infraestruturas, a sua empresa, o seu legado, centenas de funcionários, milhões em contratos, projetos que durariam mais do que a sua vida. E, no entanto, de alguma forma, nas últimas 24 horas, nada disso importava. O que importava era que um estranho vira alguém em necessidade e ajudara. O que importava era que ainda havia pessoas no mundo que abriam as suas portas sem pedir nada em troca. Ana baixou o telemóvel e fechou os olhos. 3 semanas passaram. A minha vida voltou ao ritmo normal. Trabalho, recolha do Pedro na escola, jantar, histórias para dormir. A tempestade tornou-se apenas mais uma história para contar.
Mais uma memória de inverno arquivada com todas as outras. Mas eu guardava o cartão de visita da Ana na minha carteira. Não sabia por quê. Provavelmente nunca chamaria. Mas de alguma forma deitá-lo fora parecia errado. Depois, depois de uma cinzenta manhã de terça-feira, chegou uma carta. Estava num envelope creme pesado, endereçada a João Cole, com uma caligrafia elegante, sem remetente. Abria no corredor do apartamento, o Pedro já na escola antes de ir trabalhar. Lá dentro, um único cartão. Sr. Cole, gostaria de solicitar uma reunião consigo relativamente a uma oportunidade profissional. Se estiver disponível, por favor, compareça no endereço abaixo às 10 desta sexta-feira. Reed Infraestruturas, Sala 4000, Torre da Cidade da Ponte Velha. Com os melhores cumprimentos, Ana Reed. Li-o 2 vezes. Depois, tirei o cartão de visita da Ana e olhei para ele. Realmente olhei pela primeira vez. Ana Reed, CEO. Reed Infraestruturas. A minha boca ficou seca. Ela era a CEO da Reed Infraestruturas, uma das maiores empresas de construção e infraestruturas da região. Eu já tinha visto o seu logo em estaleiros por toda a cidade da Ponte Velha. Eles tinham construído o novo nó da autoestrada no ano passado, renovado a estação de tratamento de águas, instalado a rede de fibra ótica no centro da cidade. E eu ofereci-lhe calças de fato de treino e chocolate quente instantâneo. João sentou-se pesadamente no sofá. Por que é que a CEO da Reed Infraestruturas queria reunir-se comigo? Que oportunidade profissional poderia eu ter com uma empresa daquelas? Pensei em ignorar a carta. Pensei em deitá-la fora e fingir que nunca a tinha recebido. Mas a curiosidade venceu. Na sexta-feira de manhã, deixei o Pedro na escola, depois conduzi até o centro da cidade, até a torre da cidade da Ponte Velha, uma estrutura brilhante de vidro e aço com 40 andares. Senti-me deslocado no momento em que passei pelas portas giratórias para o átrio imponente de mármore. "Posso ajudá-lo?" perguntou o guarda de segurança. "Tenho uma reunião. Reed Infraestruturas, 40º andar." O guarda verificou a sua lista, acenou com a cabeça e entregou-me um crachá de visitante. "Os elevadores estão à sua direita." Subi em silêncio, observando a cidade desaparecer abaixo de mim, através das paredes de vidro do elevador. No 40º andar, as portas abriram para uma área de recepção elegante, com pisos de madeira polida e arte moderna nas paredes. "Sr. Cole." Uma jovem de fato impecável aproximou-se. "A Diana Reed está à sua espera. Por favor, por aqui." Ela levou-me por um corredor e parou numa sala de reuniões com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. "Ela já vem." Entrei. A mesa de reuniões podia sentar 20 pessoas. A vista era deslumbrante. Atrás de mim, uma porta abriu-se. "Olá, João." Virei-me. A Ana estava na porta, mas parecia diferente do que tinha estado no meu apartamento. Usava um fato cinzento que provavelmente custava mais do que a minha renda mensal. O cabelo estava apanhado. Tinha uma autoridade calma. Esta era Ana Reed, CEO, não a mulher que se sentara junto à minha salamandra a beber chá de gengibre. "Ana", disse eu, "recebi a sua carta." "Obrigada por ter vindo." Ela gesticulou para a mesa de reuniões. "Por favor, sente-se." Sentamo-nos um de frente para o outro. Ana dobrou as mãos sobre a mesa. "Quero ser transparente consigo", disse ela. "Passei as últimas 3 semanas a pensar na nossa conversa, no que disse sobre o trabalho que faz, sobre a tempestade e como a cidade respondeu a ela." "Ok", disse eu lentamente. A Reed Infraestruturas recebeu um novo contrato da Câmara Municipal, uma iniciativa abrangente de preparação para emergências. Vamos rever os sistemas de resposta a desastres da cidade da Ponte Velha, para garantir que o que aconteceu durante aquela tempestade
pessoas presas, sistemas a falhar, não aconteça novamente. Isso é bom, disse eu. A cidade precisa disso. Concordo. E preciso de alguém para ajudar a coordenar. Alguém que entenda a infraestrutura do nível básico. Alguém que saiba o que realmente avaria e por quê. Senti o meu pulso acelerar. Quer oferecer-me um emprego? Quero oferecer-lhe uma posição como elo de ligação com a comunidade e coordenador de projetos. Trabalhará com as nossas equipas de engenharia, mas também diretamente com as equipas de manutenção da Câmara, serviços de emergência, bairros. Será a ponte entre as pessoas que projetam os sistemas e as pessoas que os usam. Ana, agradeço isto, mas o salário é de 85 mil euros por ano, mais benefícios, assistência médica, reforma, assistência educacional se quiser fazer cursos. A minha boca ficou seca. Atualmente eu ganhava 38 mil euros. Por que é que eu, né? Perguntei. Poderia contratar qualquer pessoa. Alguém com um diploma de engenharia, alguém com experiência em gestão de projetos. Poderia, Ana concordou, mas não quero alguém que aprendeu sobre infraestruturas numa sala de aula. Quero alguém que esteve lá fora às 2 da manhã a consertar um semáforo numa tempestade de neve. Alguém que entende o que importa. Isto é porque a deixei ficar no meu apartamento? Não. A voz da Ana foi firme. Isto é porque é qualificado. Investiguei o seu histórico de trabalho. O seu supervisor diz que é confiável, conhecedor e excelente com as pessoas. São essas as competências de que preciso. O fato de também ser um ser humano decente é apenas um bônus. Olhei pela janela para a cidade espalhada lá embaixo. Cidade da Ponte Velha, o lugar onde perdi a Sofia, onde estava a criar o Pedro, onde passei anos apenas a tentar manter as coisas juntas. Preciso de pensar sobre isso, disse finalmente. Claro, leve uma semana. A posição começa daqui a um mês se aceitar. Ana levantou-se e estendeu a mão. Obrigada por ter vindo, João. Apertei a mão dela, depois saí descendo no elevador numa espécie de torpor. Aquele fim de semana, não conseguia parar de pensar na oferta da Ana. 85 mil euros, assistência médica para o Pedro, a possibilidade de voltar a estudar, talvez tirar um diploma de engenharia como sempre quis, mas nunca tivera tempo nem dinheiro para. Mas eu continuava a voltar a uma pergunta. Isto era real ou era caridade disfarçada de oportunidade? O que teria o meu pai dito? A cronologia exata de quando liguei para o meu pai é um borrão, mas a sua voz, clara, a sua sensatez, lembro-me disso. Ele teria dito o que sempre disse. João, trabalhaste a vida toda. Acha que aparecer todos os dias durante 12 anos para fazer um trabalho duro, frio e ingrato não conta como merecimento? Acha que criar o Pedro sozinho não conta? Aquilo doeu um pouco porque eu sabia que ele estava certo. Ele chamou-me de teimoso e disse para confiar no julgamento dela. Na segunda-feira de manhã, liguei para o número no cartão de visita da Ana. Reed Infraestruturas. Como posso encaminhar a sua chamada? Ana Reed, por favor. Posso perguntar quem chama? João Cole. Um momento. Houve um clique depois a voz da Ana. João, tenho uma pergunta sobre a posição. Ok. Sou a pessoa mais qualificada que poderia contratar? Houve uma pausa. É a pessoa mais qualificada que quero contratar. Isso não é uma resposta. Sim, é. A voz da Ana era medida. João, conseguiria encontrar alguém com mais diplomas? Sim. Conseguiria encontrar alguém com mais experiência a gerir grandes projetos? Provavelmente. Mas conseguiria encontrar alguém que entende a infraestrutura como tu, que tem a tua ética de trabalho e em quem eu possa realmente confiar? Não. Essa combinação é rara. Por que confia em mim? Porque ajudaste uma estranha numa tempestade e não pediste nada em troca.
Porque criaste o Pedro para ser bondoso. Porque nas 3 semanas desde que te conheci, pesquisei tudo sobre ti, e todas as pessoas com quem falei dizem a mesma coisa. João Cole aparece e faz o trabalho bem feito. Fechei os olhos. Bom, posso começar daqui a 3 semanas? Sim, bem-vindo a Reed Infraestruturas, Sr. Cole. 3 meses depois, outra tempestade de inverno atingiu a cidade da Ponte Velha. Mas desta vez foi diferente. Eu estava no novo Centro de Operações de Emergência, uma instalação que a Reed Infraestruturas ajudara a projetar e construir, observando os dados a fluir de sensores por toda a cidade. Semáforos equipados com energia de reserva. Sarjetas com monitorização em tempo real. Abrigos de emergência pré-posicionados com suprimentos. O distrito da Ribeira está a reportar forte acumulação, um dos técnicos chamou. A enviar equipas agora, respondeu outro. A Ana apareceu ao meu lado. Ela tinha estado a entrar e sair do centro o dia todo, coordenando com o gabinete do presidente da Câmara. Como é que está a correr? Perguntou ela. Bem, muito bem. Estamos a controlar a situação. E estávamos. Os sistemas que eu ajudara a implementar estavam a funcionar exatamente como projetado. Os limpa-neves estavam a limpar as rotas prioritárias antes que se tornassem intransitáveis. Os serviços de emergência estavam a chegar às pessoas que precisavam de ajuda. A rede de comunicação estava a aguentar. O meu telemóvel vibrou. A escola do Pedro. Senhor. Cole, só queria informar que estamos a estender o tempo de apoio até às 18 horas por causa do tempo. O Pedro está seguro e feliz. Obrigado por ligar. Desliguei e senti uma onda de alívio. No passado eu teria ficado frenético, a tentar sair do trabalho mais cedo, preocupado em chegar ao Pedro. Agora, eu sabia que o meu filho estava bem cuidado. A escola tinha protocolos. A cidade tinha infraestrutura. As coisas funcionavam como deviam. Estás bem? Perguntou a Ana. Sim, estava apenas a pensar na última tempestade, aquela em que nos conhecemos. Sim. Estiveram juntos, a observar a cidade a resistir à crise. Lá fora, pela janela, a neve caía com a mesma intensidade de há 3 meses, mas lá dentro, tudo era diferente. Obrigado, disse eu, por me teres dado esta oportunidade. Obrigada por a teres aceite. Mais tarde, quando o pior passara e os sistemas se tinham provado eficazes, saí do centro de operações e fui para a escola do Pedro. As estradas estavam limpas, as luzes acesas, tudo a funcionar. Encontrei o Pedro na sala de prolongamento, a brincar com blocos com outras 3 crianças. Pai! O Pedro correu para mim. Viste a neve? Claro que vi, companheiro. A professora Antônia disse que ajudaste a garantir que todos estaríamos seguros. Ajudei um pouco. Isso é fiche. Baguncei o cabelo do meu filho. Pronto para ir para casa? Podemos passar pela Torre Grande, porque é lá que a senhora simpática trabalha? Sorri. Claro, podemos passar pela Torre Grande. Saíram juntos, de mãos dadas, para uma cidade fria, mas manejável, nevada, mais segura. A primavera chegou lentamente à cidade da Ponte Velha. A neve derreteu em manchas, revelando a relva amarronzada pelo inverno e os passeios enlameados. Os dias ficaram mais longos. As árvores brotaram. Eu estava na Reed Infraestruturas há 6 meses. O projeto de preparação para emergências estava quase concluído. Comecei a ter aulas noturnas de engenharia civil no Politécnico, usando o benefício de educação do meu salário. O Pedro adaptou-se à nossa nova rotina. Mudamo-nos para um apartamento melhor, 2 quartos, melhor aquecimento, janelas que não chocalhavam, pequenas coisas que faziam uma grande diferença. Num sábado, no início de abril, recebi uma mensagem da Ana. Estás livre para almoçar? Hesitei e depois respondi. Claro. Onde? Parque da Ribeira. Traz o Pedro se quiseres. 1 hora depois, encontramo-nos no parque. A Ana estava lá com a Clara,
que imediatamente correu para brincar nos baluiços com o Pedro. Ana e eu sentamo-nos num banco a observar as crianças. Como está o projeto? Perguntou Ana. Bem, estamos na fase final de testes. Deve estar totalmente operacional até junho. Tenho ouvido coisas ótimas sobre o teu trabalho. Estou a aprender muito. Sentamo-nos num silêncio confortável. Uma brisa movia-se pelas árvores, transportando o cheiro de terra molhada e de novo crescimento. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Ana. Claro. Naquela noite durante a tempestade, sabias quem eu era? Não, só quando vi o teu cartão de visita. Teria mudado alguma coisa se soubesses? Pensei nisso. Não, precisavas de ajuda. Era só o que importava. Ana sorriu. Era o que eu pensava que dirias. Por que é que perguntas? Porque tenho pensado nisso. No que disseste que estamos todos apenas a tentar passar o dia sem desmoronar. Passei anos a pensar que o sucesso significava ser invulnerável, nunca precisar de ninguém. E depois fiquei presa numa tempestade e tive de aceitar a ajuda de um estranho. Não é fraqueza precisar de ajuda. Eu sei isso agora. Observaram o Pedro e a Clara a brincar. Os dois miúdos tornaram-se amigos nos últimos meses, através de encontros ocasionais e em eventos da empresa. A Clara fala do Pedro constantemente, disse Ana. Acho que ela tem uma paixoneta. O Pedro acha que ela é fiche, porque sabe todas as capitais de distrito. São bons miúdos. Sim, são. Um momento passou. João? A voz da Ana era hesitante. Gostarias de jantar alguma vez? Não como chefe e funcionário, apenas como pessoas que se encontraram numa tempestade. Olhei para ela na luz suave de abril. Parecia diferente de qualquer um dos contextos onde a conhecera. Nem a mulher vulnerável no meu apartamento, nem a CEO poderosa na sua torre. Apenas Ana. Eu gostaria, disse eu. Bom. Os miúdos voltaram a correr, ofegantes e a rir, a exigir lanches, água e atenção. Eu e a Ana levantamo-nos, tornando-nos pais novamente. O momento de potencial assentou em algo mais silencioso. Mas, enquanto caminhávamos juntos para o parque de estacionamento, senti algo que não sentia há anos. Possibilidade. 2 anos depois, numa noite de início de inverno, quando a primeira neve da estação começou a cair, eu, João, estava à janela do apartamento, que agora partilhava com a Ana e a nossa família misturada. O Pedro e a Clara estavam à mesa da cozinha, a fazer os trabalhos de casa juntos, discutindo alegremente problemas de matemática. No quarto ao lado, a Ana estava numa chamada com a sua assistente, a gerir alguma crise com a qual eu já não me preocupava, porque sabia que ela conseguia lidar com isso. O radiador estalava e assobiava. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo. A neve caía suavemente, já não ameaçadora, apenas bonita. Eu pensei na noite que mudara tudo. A tempestade, o SUV encalhado, a decisão de oferecer abrigo a uma estranha. Pensei que a estava a salvar naquela noite, mas talvez ela também me estivesse a salvar. Não com dinheiro ou oportunidade, embora isso tivesse ajudado, mas com algo mais simples, reconhecimento. Ela viu-me, realmente viu-me, e disse, tu importas, o que fazes importa, tu mereces mais. E depois deu-me a oportunidade de lhe provar que ela tinha razão. Pai! O Pedro chamou da cozinha. Podes ajudar-me com isto? Já vou, companheiro. Virei-me da janela, da neve que caía, e caminhei em direção à minha família, aquela que eu tinha construído, aquela que eu tinha escolhido, aquela que me tinha escolhido de volta. Lá fora, a tempestade era apenas o tempo. Lá dentro era... Bem, lá dentro era o meu lugar. E honestamente nem sempre sei o que vai acontecer ou se tudo é perfeito. A vida não é um conto de fadas, mas estamos aqui juntos e isso já é um grande começo, não acham?